Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a série Lideranças Gaúchas. Aqui nós estamos tratando do passado recente do Rio Grande do Sul e do Brasil, o seu presente e o seu futuro. E para tanto, estão passando pelo Pampa Debates principais lideranças do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos o prazer, a honra de receber aqui o presidente do Sistema FEComércio, Luiz Carlos Bon. Prazer tê-lo aqui, presidente. Prazer é meu estar aqui, Paulo Sérgio, todos os anos fazendo este balanço otimista em nossa visão deste ano. Estava lembrando o Galó, né, que em 2015 desejou feliz 2018. O senhor deseja feliz 2018? Sem dúvida, será um feliz 2018. Nós teremos ainda este ano uma surpresa agradável nas vendas de final de ano, nos empregos, muitos informais, lamentavelmente, mas está voltando o emprego. E com certeza vamos ter um final de ano um pouco melhor, um índice de crescimento aí que ainda não pode estimar, não tenho certeza, vamos ter amanhã a nossa coletiva, né? Mas enfim, o ano que vem será com certeza um ano bom. Presidente, nós passamos alguns anos de angústia. Eu acho que marco disso aí pode ser 2015, 2016. Tivemos um processo de impeachment de presidente da República, tivemos as mais diferentes denúncias na área da corrupção, envolvendo as mais diferentes autoridades, até aquelas que a gente menos esperava que um dia fossem estar envolvidas nisso. Tivemos a surpresa do próprio Aécio Neves, né, que ganhou quase 50% dos votos válidos da sociedade gaúcha. Da sociedade gaúcha e brasileira, ele aqui foi muito bem votado. Mas isso lhe surpreendeu de alguma forma? Sim, o que eu digo é o seguinte, imagina nós que acreditamos que poderia ter uma opção que não fosse a Dilma, né? A presidente Dilma, ex-presidente Dilma, um cidadão com a mancha como ele tem hoje, que está estampada aí, ter sido presidente da República. Que bom que foi dos males o menor. Mas o que eu vejo... Mas surpreendeu a todos, né? Claro que sim, a todos nós. Que não queríamos mais a continuidade da esquerda, que não queríamos mais a continuidade de um populismo que nos levou a uma perda do PIB consecutivo em 8 trimestres, o que são 2 anos, 2015, 3,2%, 2016, 3,2% de novo, que acumulado dá mais de 7%, o que representou a maior recessão de toda a história do país, desde que é medido o PIB, desde 1930, 31, que foi por consequência do crack lá nos Estados Unidos, nós tivemos aí uma queda do PIB brasileiro em 2 anos seguidos. Agora nós caímos a nível de 2014 em 2016. Então isso foi um buraco muito grande, por isso, embora já esteja crescendo, melhorando a economia, várias coisas boas já aconteceram, não está perceptível para a população, nem para os empresários, nem para os trabalhadores que estão desempregados ainda, porque o buraco que a gente caiu foi muito grande. Caímos em termos de PIB a 2012 e 2014. Alguns setores 2012, outros 2014, 2015. Isso representa ter que recuperar um tempo perdido muito grande, né? Então, por isso, embora as coisas já estejam melhorando, o ano que vem vai ser melhor, não está tão perceptível tanto para os empresários quanto para os trabalhadores. Presidente, como a gente está tratando de passado, presente, futuro, cabe analisar e fazer uma meia-culpa. A sociedade não percebeu esses movimentos de corrupção e, mais do que movimentos de corrupção, de incompetência, de obras inadequadas, de obras inacabadas, de obras desnecessárias. Por que a sociedade não se mobilizou a tempo para evitar que essa catástrofe acontecesse no Brasil? Isso passa por mim também, pela imprensa brasileira toda, né, que foi
vamos dizer, mergulhando nesta onda, né, que tínhamos de fatos positivos acontecendo. Paralelamente a isso, nós tínhamos o caos no Brasil, que foi degradando pela base a sociedade brasileira como toda, a economia nem se fala. Reconheço, Paulo Sérgio, e me incluo também entre as lideranças que podiam ter percebido antes. Mas lembro que foi a primeira entidade empresarial que se manifestou pelo impeachment da presidente. Dia 17 de março e 17 de abril, ela foi cassada, né? Então, 17 de março de 2016, nós nos posicionamos porque realmente a gente estava indo para o fim. O buraco era cada vez maior, ela não tinha condições de retomar a economia. Mas veja que a sociedade reage quando a coisa está muito ruim, né? Aí as pessoas começaram a ir para a rua, milhares de pessoas indo para a rua. Quem faz mudança mesmo num país é a rua. São as pessoas, são nós que temos que motivar essas pessoas. As nossas entidades, os nossos sindicatos, a nossa base, a população. E é isso que a sociedade, enfim, percebeu e tomou uma atitude. Não seria, o impeachment não seria possível. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Collor, né? Quando o cara pintado vieram para a rua, o Collor caiu. Quando os verde e amarelo vieram para a rua, a Dilma caiu. Pois aí, presidente, fica então, aquela questão. Temos que sim ter consciência de que nós temos que agir. O movimento todo era para derrubar o PT, derrubar a Dilma, porque se observa que o movimento não era anticorrupção, porque a corrupção continuou desenfreada, tanto é que depois nos surpreendemos com mala que nos horrorizávamos com dinheiro na cueca, com dinheiro na meia, com dinheiro no bolso. Passamos a ver dinheiro em mala, dinheiro em apartamento. Este movimento, o senhor acredita que ele só tinha o objetivo de derrubar o PT ou tinha também no seu bojo a corrupção? E por que não continua esse movimento depois? De fato, esses movimentos são cíclicos, né? Eles avançam para um ponto extremo em que se conseguir o impeachment, mas depois eles vão arrefecendo. A população precisa ter motivação muito grande. Quando se viu, na verdade, a própria Operação Lava Jato, né? Quem ouve o juiz Moro, que nós já ouvimos uma palestra dele, ele nunca imaginou que aquilo era num posto de gasolina, onde a operação foi denominada Lava Jato, porque ali estava o doleiro Yusuf, e ele acaba puxando a ponta de um novelo que aparece uma enorme corrupção que foi aparecendo aos poucos. Então, da mesma maneira, eu acredito que se disseminou no meio político este nível tão alto de corrupção, porque quando o chefe maior começa a fazer, todos fazem, né? Isso qualquer país já passou por isso, o Brasil sempre teve isso, mas não nas dimensões que teve agora. Por quê? Porque, claro, aí estou já delineando quem, né? Quando alguém maior faz, os outros também fazem. Então foi isso que no fundo aconteceu com os nossos políticos como um todo. E nós temos uma rara oportunidade, Paulo Sérgio. O ano que vem tem eleições. É a hora que eu, tu, todos aqui que nos estamos assistindo, tem que ter a sua consciência de votar um político honesto. Se achar que o cara que está lá não está correspondendo. O senhor acredita seguramente que isso vai acontecer? Que as pessoas vão votar nos honestos? Eu espero. É a oportunidade. Se nós desperdiçarmos essa oportunidade, nós estamos jogando fora uma excelente oportunidade, que é apenas com o nosso dedo. É o nosso dedinho que vai fazer lá a mudança do país, né? Ainda não sei o que vai dar, não me pergunte, né? Há um cenário muito incerto, não se tem aí nenhuma... Tudo que se tem em relação a isso é incerteza. O povo brasileiro, na sua média, tem consciência disso? Na sua média, acho que não. Veja os números que apresenta determinado candidato que nós temos como chefe dessa coisa toda, né? Então, ainda tem um número muito elevado de pessoas que acreditam que ele foi o bonzinho, que ele que fez as coisas boas. E, no entanto, a gente sabe, pelo tudo que está aí, eu não estou esperando a segunda condenação. Para mim, condenado, está condenado, para mim tem problema. Sim. A justiça não lhe dá uma pena por nada, né? Perseguição, não sei o que estão sendo dizendo. Não, realmente tem culpa. Porque essa gente, eu chamo de verdadeiros, são verdadeiros serial killers. O que morreram de pessoas nas estradas, completamente abandonadas como nossas, mal construídas, o que morreram de pessoas dos hospitais, na violência urbana, tudo por falta de recursos, de verbas. Então, eu continuo entendendo que estas pessoas
que praticaram a corrupção, eles são responsáveis pela maior parte das mortes que temos no Brasil. Isto é o que diz o juiz Moro, né? O ladrão lhe rouba um valor, mas o político que subverte o dinheiro público lhe rouba um direito, lhe rouba uma oportunidade, lhe rouba o hospital, lhe rouba a escola, lhe rouba a estrada, provocando mortes. É este que é o pior ladrão que a pátria pode ter. Bom, esse fato que degradou o Brasil, né, no mundo inteiro, frente ao Concerto das Nações, em meio a tudo isso, nós tivemos um acelerador da corrupção. Se fala tanto de aceleração da economia e do desenvolvimento e tal, que foi a Copa do Mundo. Eu aqui, particularmente, fui contra. O senhor é um homem do comércio, obviamente, o senhor tem que defender a categoria e o setor. Mas era previsível que fosse acontecer num país pobre como o nosso, realizar uma Copa do Mundo em meio a tantos corruptos. E eu acho que ela foi, se colocarmos hoje na balança os prós e os contras, ela foi muito mais contra o Brasil do que a favor do Brasil. Sem dúvida. Agora se vê a motivação que teve quem buscou a Copa do Mundo. Era exatamente mais dinheiro para a corrupção. Construção de mais obras. Nós não precisávamos sediar. A FIFA exigia 10 cidades, né? O Lula candidatou 12. A dona Dilma podia ter cortado para 10. Não, fizemos 12 elefantes brancos aí. Podia ter feito com 8, tranquilamente com 8. Também podia ter feito com 8. Qual era a motivação? Mas tinha um outro ingrediente, que era o fator político, agradar todo mundo. Agradar todos os governadores. Não podia ter, não vou deixar lá o Rio Grande do Sul sem Copa, então vamos fazer. Mas só que o Brasil pagou caro por isso, ainda está pagando. Ele está pagando. Ele está pagando. E os estados nem se fala, né? Os estados que embarcaram na aventura da Copa do Mundo, as cidades como Porto Alegre, olha o resultado da Copa. Temos um estado privado, que é o do Grêmio, que aproveitou a oportunidade da Copa do Mundo para fazer o seu estádio com as benesses de uma Copa, as mesmas que o Inter recebeu, índices e tudo mais de construção. É exemplo que ocorreu no Beira-Rio, porque aqui a granalização funciona também. Deu para o Inter, tem que dar para o Grêmio e vice-versa. Então tivemos um Beira-Rio reformado, restaurado, uma área no entorno que ficou razoável, mas o restante das obras da Copa, o BRT, por exemplo, o senhor acredita ainda que o BRT possa sair? Tem que sair, né, Paulo Sérgio? A cidade precisa. Mas era para a Copa, presidente. Pois é. Já vamos fechar quanto? Já tem outra Copa agora? Quantas horas nós estamos agora terminando querendo a Copa? Né? E umas nem conseguem se terminar, então de Porto Alegre, outras, né? Mas enfim, a sociedade. Não, aqui a Vila Tronco, qualquer lugar onde se olhar. Mas é evidente que por mais que isso seja atrasado, se sair tá bom para Porto Alegre, que ótimo, né? Mas, de fato, é assim que tudo aconteceu. Parece que na Rússia está acontecendo a mesma coisa. São países com índices de corrupção mais ou menos iguais, né? A Rússia parece que é o pior de todos, né? A Rússia dizem que é o pior, né? Só que lá ainda não aparece, porque o regime parece democrático, mas de força ainda. Né? É verdade. Ainda continua aquela coisa do regime comunista, né? Que é um cofre forte, né? Onde o que está dentro não aparece, né? Só aparece para quem detém a chave. Ou o segredo do cofre. O presidente da Rússia é um novo ditador do mundial, aí ninguém está percebendo. Ou estão já percebendo, né? Muitas vezes estão percebendo. Ele está ajudando a dividir o mundo, né? Claro que sim. Se o americano vai por aqui, ele vai por ali. É sempre ao contrário do americano. Então, as coisas estão acontecendo. Mas eu penso sim que pese a gente ter pago muito caro por tudo isso, não vamos aprovar a corrupção que houve, os desvios com as obras, mas elas vão beneficiar Porto Alegre. Um dia a gente vai poder usar isso. Que bom. E precisaria a Copa para fazer isso, presidente? Não, claro que não. Claro que não, né? A candidatura da Copa foi mais uma motivação. Até se fala em compra da Copa, né? Até se fala? Até se fala. Só porque a gente não... Da Copa. As provas reais já estão aí, né? Elas já estão aí. É só abrir essa caixa preta que aparecem as provas reais. O que aconteceu com os diretores da FIFA, né? Lá nos Estados Unidos estão todos condenados. Né? É um ambiente absolutamente corrupto, do futebol também, como tantos, né? Como tantos. Mas, então, nessa construção, ou desconstrução que nós tivemos no Brasil ao longo desses anos, que nos levou a esse estado de coisas, se diz ainda, não, a agricultura ainda salva o Brasil. Tá? As commodities, especialmente a soja, especialmente o aço, que hoje também está com problema, são os que alavancam o desenvolvimento brasileiro.
por que tivemos uma super safra, como diz o Gedeão, né? Super safra, safra cheia, melhor dizer, bolso vazio. Safra cheia, bolso vazio. Por que isso não se refletiu na indústria e no comércio? Esse desempenho agrícola? Na verdade, o setor agrícola tem avançado, que bom para o Rio Grande do Sul. Eu que percorro esse estado, vejo todos os sindicatos, vejo os empresários. Eu observo que nas regiões onde tem o agronegócio, tem ido melhor. Lamentavelmente, este ano, uma das frustrações do nosso PIB não será maior no Rio Grande do Sul por conta da quebra da safra no Rio Grande do Sul. Mas o ano passado foi muito bem. Né? Apesar do preço ter recuado muito, né? Mas o que eu observo também... Ele andou batendo R$100, a saca caiu agora para 60. Né? Conversando com o produtor, ele está num brete no sentido de ter que crescer continuamente. O produtor de produtos de agronegócio, né? de granéis, de trigo, de soja, de milho, ele precisa produzir cada vez mais porque o valor agregado dele é sempre o mesmo. Ele aumenta, como diz o Gedeão, aumenta, safra cheia, bolso vazio. Apertado, com certeza. O produtor em geral é um pouco chorão, né? A gente sabe disso, faz parte, mas é um trabalho, nós temos que nos orgulhar de termos esses empreendedores, porque eles realmente colocam recursos aqui no nosso estado. O Rio Grande do Sul contribui aí com mais em alguns produtos, como o trigo, com 46% da produção. Para falar aqui do setor primário, né? Sim. O setor primeiro, como diz o Esperotto. O nosso Esperotto. Um grande abraço ao presidente Esperotto. É verdade. Está se recuperando. E nós já fomos autossuficientes em trigo, hein? Sim. Aquele acordo bilateral do Sarney com a Argentina. A Argentina nos incomoda e quer empurrar o trigo deles e aí nós acabamos. Coisa que o Sarney assinou, concordou, né? Lamentável. Mas as regiões que têm voltado ao agronegócio, porque o agronegócio só, a nossa conta de participação no PIB, o agronegócio só o setor primário, só o primeiro, como diz o Esperotto, ele está aí em torno de 8% a 10% do PIB do Rio Grande do Sul. Mas na cadeia produtiva como um todo, que é a indústria de máquina, de insumo, o comércio dessas máquinas, depois o transporte, tudo isso representa 20%. Então ele é muito significativo para todo o segmento, tanto para nós, do comércio, que vendemos os insumos, que vendemos as máquinas, como para a indústria, que vende as máquinas de indústria, enfim, as máquinas da agricultura, e para o próprio produtor. Então, olhando o agronegócio, ele é realmente muito importante e que bom para o Rio Grande. Uma velha frase que eu aprendi na escola, quando estudava economia, né? O governador do Rio Grande do Sul chama-se São Pedro. Quando a agricultura vai bem, o Estado vai bem, né? E que bom que seja assim, que nós continuemos indo bem. Nem sempre dá uma safra boa, mas nós tivemos aí muitos anos de safra boa, e isso ajudou bastante o Rio Grande. Não à toa que a nossa república aqui, Piratini, já foi chamada de São Pedro, né, um dia. Agora, claro que, de minha parte, eu vejo, por exemplo, na agricultura, alguns fantasmas que rondam e que tornam o produtor rural esse chorão que o senhor chegou a passar a falar. Nós temos aí... No bom sentido, né? Não, no bom sentido, trabalha muito, mas verdadeiro. Pouco, verdadeiro. Pô, ainda ontem estava conversando com um amigo nosso que por cada vez que ia plantar o arroz, despencava o mundo, inundava as terras, ele conseguia plantar o arroz. Por excesso de água, né? E o arroz depende da água, né? Mas não no plantio. Né? E esse ano tivemos a infelicidade, na hora da colheita choveu. Tudo. E na hora do plantio também choveu. Mas, então, existem esses fantasmas. Por exemplo, agora o seu Alexandre de Moraes deu um voto lá de uma coisa que já tinha sido considerada inconstitucional pelo próprio Supremo, né? Que é a questão do fundo rural. Aí desencrava aquilo e toca uma dívida do passado em cima de todos os produtores brasileiros. Isso é um crime. A Lei Candir, que todo mundo aplaudiu, veio para compensar os estados produtores, exportadores, né? E esta Lei Candir nunca foi cumprida, jamais foi cumprida. E agora já se fala em acabar com a Lei Candir, porque quando recebe do Supremo a determinação que deveria, até 30 de novembro passado, regular a Lei Candir e o Congresso não o fez,
fica agora com o Tribunal de Contas da União para fazer a regulamentação, não vamos extinguir. Por que o Poder Central não quer? Então, afora São Pedro, que são fatores não inerentes ao homem, né? O homem não pode determinar o que vai acontecer com o tempo, mas, por favor, Fundo Rural, Lei Candir e tantas outras medidas, como o próprio zoneamento rural, transformar o Pampa numa área de preservação, aí vem a área do florestamento das fazendas, diminuindo a área de produção. Isso são fantasmas que atingem o meio rural. Quais são os fantasmas que atingem o comércio, presidente? Olha, nós Porque temos... também a gente vê os comerciantes, são sofrerem. Todo empreendedor, né, desde esse empreendedor rural, porque hoje, quando eu olho grandes extensões de plantação, que eu viajo aí e vejo isso, fico muito surpreso, admirado e elogiando este empreendedor, que ele tem a coragem, porque na verdade quem é o dono da terra não é o maior investidor. O investidor é o cara que tem coragem de arrendar uma terra e no banco empenhar até a mulher para conseguir um empréstimo, para comprar máquina, para comprar um pivô que custa R$1 milhão, e para comprar máquinas e máquina de plantadeira e jogar esta produção no solo e aguardar pelo resultado. Então, esses são os grandes empreendedores. E correr o risco ainda da violência rural, hein? Que é uma realidade. Gato, tudo isso que aconteceu, né? Mas o fantasma do nosso meio de empreender, do comércio, é esta insegurança jurídica que temos cada vez maior, né, Paulo Sérgio? O governo agora criar um documento chamado DME, Declaração de Movimentação em Espécie. A Receita Federal criou esse negócio. Isso aí é uma novidade, eu acho que isso é um mostrinho que não vai dar para cumprir. Cada vez que alguém movimentar em recurso mais de R$30 mil, o recebedor, em recurso em espécie, cash, ele tem que fazer uma informação para a Receita Federal por mês. É inacreditável. Né? Inacreditável. E assim nós temos, a cada dia, algum louco motivado inventa mais um negócio. Agora é de perguntar, como é que chegou 51 milhões num apartamento, não houve nenhuma percepção de que isso estava acontecendo. Aí, por causa disso, coloca-se uma medida como essa. Tem que tirar, os nossos fantasmas são a burocracia, a insegurança jurídica. Veja, a questão da Previdência, que a gente gostaria de tocar um pouco nas reformas. Né? Semana passada foi, então, perdoado a dívida lá do banco... Não vou citar o nome aqui. Um banco grande que estava lá no CARF. Né? Uma barbaridade, onde é que se viu? 15 bilhões, é um absurdo. É uma notificação mal feita. É uma insegurança jurídica, com certeza. A Petrobras estaria devendo lá, né? O Banco do Brasil estaria devendo lá. Não, essa dívida é fictícia, além daquelas impagáveis, porque as empresas já desapareceram. Então, nós queremos, sim, uma mudança de legislação. Ninguém quer deixar de pagar, ninguém quer pagar menos do que está pagando, embora seja pesado. Ninguém paga por corrupção, as pessoas pagam porque não tem como pagar. Exato. Aí na hora de pagar o funcionário e pagar o imposto, paga o quê? Se nós temos gastado em torno de 2.000 horas ano, em média, por empresa, para apurar o imposto, Paulo Sérgio, não é o que custa para pagar. Mais 2.000 horas de trabalho de pessoas que precisam, na média das empresas brasileiras. Isso é um absurdo. E aí cada vez mais a burocracia de Estado complica. Então, isto que são os nossos fantasmas. E, claro, aqui no Sul nós também temos a questão do tempo, né, das estações, que nem sempre dá uma segurança para o empresário. Eu acho que inverno desapareceu, né, presidente? Moda inverno. O vestuário está sempre... Antigamente a moda inverno vinha e todo mundo ficava, não, agora o gaúcho é muito bem arrumado, muito bem, graças ao inverno. Não temos mais inverno. Tem mais isso. E claro que a insegurança jurídica, coisas boas que foram feitas, né? Vamos dizer assim, uma das grandes reformas que passou, a reforma trabalhista. Que bom, que oportunidade que a gente E foi fez. Lá o nosso ministro Ronaldo Nogueira, quietinho, mas vou aquele dizer jeito. Que foi muito mais pela influência. Nós colocamos no mínimo mais de 10 alterações nessa reforma. Os deputados pegaram o peão na unha. Não desfazendo o ministro Ronaldo, que é um gaúcho. Foi somatório, né? Pessoa excelente, né? Mas os parlamentares é que fizeram a reforma que se precisava fazer.
que tá aí agora, controvertida, a Justiça do Trabalho diz que não vai aplicar, vai sim. Nós estamos esperançosos que não é de uma hora para outra, uma legislação que levou 70 anos para ser modificada, não se dá esta volta assim tão fácil. Mas nós estamos muito satisfeitos com a reforma trabalhista e com os efeitos que ela poderá gerar no futuro para a empregabilidade, para a segurança jurídica, para colocar de novo o trabalhador nas empresas, o que é muito bom para nós, o que nós chamamos de fazer a economia girar, que é fazer o trabalhador ter dinheiro na mão para comprar, para girar e para movimentar a economia. E a violência urbana, presidente? Toda hora e assalto, posto de gasolina, assalto a lojas, assalto dentro de shopping, relojaria dentro de shopping. Como é que os senhores do comércio convivem com a situação de insegurança como essa? Isso começou com a falta de presídios, né? Lá atrás, quando o Fernando Henrique tinha opção, ou faço escola ou faço presídio, vou fazer escola, né? Vou dar o Bolsa Escola, que era antes do Bolsa Família. É que teria coragem de investir em presídio, né? Hoje nós estamos tendo essa insegurança na rua porque não tem onde colocar essas pessoas. A maioria do semiaberto. Acho que fazer presídio hoje dá voto, naquela época não dava. Exatamente, né? Mas nós temos que fazer, sim, mais vagas de presídio. Eu acredito que o secretário de Segurança está buscando isso, está melhorando. O atual secretário, César Schirmer, ele está no caminho certo. Nós temos que fazer mais vagas de presídio, infelizmente. Claro que não dá para misturar os novos presos com aquela turma lá das facções, que é bem complicado mesmo. Aí vem a questão da burocracia. A gente fala que determinados burocratas, não dá para generalizar, porque nós temos muitos funcionários públicos do bem, corretos, trabalhadores. Mas tem aquele que tem um momento orgásmico do não, né? Não. Aí o empresário fica à mercê de 4 situações que ele pode tomar. A primeira, se humilha para o burocrata. Roga aos céus uma solução, implora ao burocrata que o ajude, que não seria nem o caso, né? Ele está ali para fazer isso. O segundo é recorrer à justiça, que vai levar uma eternidade. O terceiro, vai no chefe dele para tentar resolver. Foi no político? Então não estou mais aqui, resolva com ele. E o quarto é corrupção, que espero, né, que não volte a acontecer. Mas, Paulo Sérgio, esse que tu falas, que é o cara bom, exatamente, eu estive lá no centro admitivo esses dias, no centro administrativo, e coloquei estava subindo elevador, e aí eu disse assim, falando da burocracia, da dificuldade, e aí o elevador estava cheio de funcionários. Sim. E aí eu coloquei assim, e aqui dentro é a mesma coisa, né? Que tá para criar dificuldade aqui é para já. Ficaram todos me olhando assim, isso para quem manda, quem é mandado, ele tem que obedecer. E essa é a grande verdade. Esse funcionário que te referiste é um cara mandado. Ele tem que cumprir essa obrigação. E ele faz muito bem, ele está ali cumprindo a função dele. Toda vez que muda o chefe, ele cria uma obrigação a mais. Essa foi minha, né? Então a gente pode usar numa situação como essa a velha frase, né? Queres conhecer o vilão, põe-lhe o poder na mão. Cara, eu vou criar mais um negócio. E por mais que se tente diminuir isso, nós não conseguimos diminuir. Se não passarem algumas medidas propostas, né? Próxima emenda constitucional, alguns projetos de lei e o conjunto de medidas para a renegociação da dívida, se isso não for aprovado na Assembleia, lá em março o Estado não vai pagar mais salário nenhum. Essa é a grande verdade. Isso é um perigo que pode acontecer. Aí vai faltar Estado, não pode acontecer. A polícia, o IGP, o professor tem que estar na sala de aula e tem que estar na rua. Nós precisamos de Estado, por mais que ele esteja em situação economicamente bastante periclitante, né? O custo Brasil, que andou na moda durante muito tempo, se falando custo Brasil, desapareceu um pouco. Essas palavras vêm e voltam, né? Agora o empoderamento, pertencimento, então começa a se criar essas coisas aí que entram, foi igual a reengenharia, o enxugamento, né? Então, eu outro dia coletei mais de 100 termos, expressões que entraram no linguajar, me lembro dessa especialmente no econômico, né? O economista gosta muito disso. Mas o custo Brasil, um navio que sai do porto de Rio Grande hoje está saindo com 70% da sua capacidade por falta de calado. Quem é que paga o custo deste navio que poderia ter 30% mais de carga? Quem é que paga o custo dos caminhões que se arrebentam nas estradas brasileiras ou no centro-oeste, lá que ficam atolados dias e dias?
né, com a sua carga toda. Quem é que paga esse custo? E eu estou falando de material para exportação. O Brasil. Quem é que paga, por exemplo, aqui no problema que teve nos fóruns aí, os Antonovs que vieram, se falam em 7 Antonovs que vieram para cá, só 2 conseguiram descer em Porto Alegre com meia carga. Porque o resto desceu em São Paulo e Viracopos. Isso mesmo. Porque aqui nós não tínhamos pista para isso. Até quando nós vamos viver isso? O nosso custo de logística, como geral, está em 17%. E aí eu conto... 17%? Eu não tinha esse dado. Esse é o que a Agenda 2020 pregou como custo de logística no Brasil. Algumas regiões menos, como um todo, 17%. Os Estados Unidos é 9, 7 a 9. Que bárbaro, né? Ainda não perdemos na estrada, né? Tem um terminal hidro-ferroviário em Estrela, né? Quantos caminhões poderiam ir direto, parar lá em Estrela e a soja tudo ir parar em Rio Grande por chata? Não está funcionando. Ferrovias. Bom, ferrovias é um sonho, né, Paulo Sérgio? Tomara. Nós conseguimos colocar... Privatizamos e foi uma privatização mal feita. Nós conseguimos, ao menos, colocar no projeto a ferrovia que vai para o Porto do Rio Grande, porque ela estava chegando ali no Paraná, indo direto para Paranaguá. Não estava nem nos lembrando do Rio Grande do Sul. Aí nós conseguimos, trabalhamos junto com a nossa Comissão de Infraestrutura, lá dentro da FEComércio, e a gente conseguiu, ao menos, fazer com que ela venha ao Porto do Rio Grande. Mas isso é um sonho para sei lá quantos anos. Mas olha, o senhor quer ver uma coisa? A Celulose Rio Grandense está fazendo seu terminal portuário em Bituba. Por quê? Pelos custos muito mais baratos que os de Rio Grande. Aí pega o Batalha, nosso Luiz Eduardo Batalha, lá do azeite. Do azeite de oliva Batalha, que cria Angus, aqui vende um empresário paulista, que cria cavalo crioulo e quer fazer a fábrica de pellets. São investimento de 380 milhões com zero do Estado, tudo financiamento de um fundo da Grã-Bretanha consorciado com a Nova Zelândia e a Austrália. Então ele está com esse financiamento pronto e quer um terminal no Porto Rio Grande, não consegue um terminal. É um absurdo, ele precisa, a rede ferroviária que ele tem, passa ali em Pinheiro Machado, Caçapava e desemboca lá em Rio Grande. Mas e o terminal? Metade já está ocupado por empresas, outra metade é vários, outra metade ocupado por deserdados da sorte. E a geradora e a térmica, que é para sair em Rio Grande, lá 3 bilhões de reais, né? Que os americanos querem investir aí, estamos na dificuldade, que o governo vai prorrogar o prazo, não vai e tal. Isso é um presente para o Rio Grande do Sul, 3 bilhões de reais, vai gerar energia para 80% do que nós consumimos, né? Vai trazer gás, com gás, né? Sim, vem com o navio até Rio Grande, e lá processa, faz a térmica, gera energia para o Estado e ainda pode trazer o gás aqui para a região metropolitana. Isso é uma barbaridade, os americanos vão tomar conta. É uma invasão yankee. Uma invasão chinesa. Isso mesmo, Não, é igual ele vai resolver o problema do florestamento, todo mundo embarcou lá na Votorantim, né, que era uma ideia maravilhosa na História Enzo, e está lá aquelas florestas. Então, o Batalha quer fazer isso, né? E aí isso quer dizer, não, estão transformando o Rio Grande do Sul num deserto verde. A Finlândia sofre com aquele deserto verde, na Noruega. É um horror aquilo lá, feio, um negócio horroroso. Mas nós temos que conviver com isso. Infelizmente. Então, essas questões realmente afetam toda a nossa economia. Quando nós temos que gerar emprego e renda. Nós perdemos as plataformas de Rio Grande que mandaram para a China, o Pedro Parente, para fazer uma plataforma mais barata e, claro, enxugar as despesas da Petrobras. Só que ele deveria ter lutado pela redução de impostos que tornaram as plataformas de Rio Grande mais caras que as chinesas. Se reduz os impostos, daria para fazer as plataformas lá e manteríamos mais de 3 mil empregos. Sem dúvida. Então, é um absurdo. Então, Sérgio, vamos lá gerar riqueza na China. Então, tá bom. Se é para isso. Eu quero falar em algumas reformas. Eu falei da reforma trabalhista. O Brasil precisa se adequar. O Brasil é uma das 4 potências mundiais, China, Índia, Nova Zelândia e Brasil, que nenhuma grande companhia internacional deixará de investir. Porque tem paz social, tem instituições relativamente bem constituídas, funcionando, um povo tranquilo, dócil, um clima tranquilo, tem de tudo aqui, tem desde praia até campo, né? O Brasil tem toda a potencialidade, mas se nós não prepararmos com reformas estruturais que foram colocadas lá na Constituição de 88, como se fosse a salvação do Brasil, e hoje estão travando o crescimento do Brasil,
Por exemplo, algumas coisas já foram feitas, a mudança do pré-sal aí já foi modificado, a PEC do teto dos gastos foi uma grande mudança, ao menos para evitar que o governo gaste sistematicamente mais. Com todo o baixo índice de popularidade do Michel Temer. Né? Pois é. E com a reforma da trabalhista, que nós achamos altamente positiva para trabalhadores, não tirou direitos, só facilitou a vida de todo mundo, reduziram significativamente a reclamatória trabalhista, aí põe os números para provar, mas precisa acontecer a reforma da Previdência, Paulo Sérgio. Se não acontecer, eu fico pensando, como tu falaste há pouco, de pessoas que têm responsabilidade perante a sociedade em falar o que não é. Eu vejo auditores, um grupo, os fiscais da Previdência, dizendo que não há déficit da Previdência, ou se cobrar os devedores, vai resolver o problema. Ora, se cobrar os devedores, resolve o problema de um ano, mesmo que esses devedores são incobráveis, muitos deles, porque muitos não devem, como foi que eu me referi há pouco, que é uma conta lá de uma notificação que não existe, né? E outros realmente não tem mais como cobrar, vai lá, VAR e VASP e tal. Então, precisamos sim fazer a reforma da Previdência, por mais que doa para os mais jovens que estão nos assistindo. Pois é, mas eu vou me aposentar. Quem é que não quer a reforma da Previdência? É o funcionalismo que vai se aposentar daqui 2, 3 anos e vai ter que esperar até 65, 62 anos. Né? Esses é que estão trancando isso, são os altos salários. Eu estava dizendo, então, o presidente Petri estava aqui comigo, eu citei um exemplo da Casa dos Coronéis da Brigada. Nós, se fôssemos coronéis da Brigada, aproveitaríamos uma lei que não é ética nem moral. Nossa, eu estou dizendo, eu faço minha culpa. Se estivesse lá, eu também a minha aposentadoria seria feita aos 50 anos de idade. Mas não é correto com a sociedade uma lei desse tipo, né? Então temos 497 coronéis reformados e 26, 27 na ativa. Agora pegaram também da coisa da Previdência. Por que não estamos militares? Porque não estamos militares? Porque os militares não precisam ser PEC. Os militares vai se fazer por uma simples lei complementar. Uma lei mais simples, uma lei ordinária, que já está combinado com os militares, que vai acontecer logo em seguida. O que precisa acontecer... Pô, isso é uma novidade, o que o senhor está me trazendo aqui. Eu não sabia disso. Por isso que não está incluído os militares das 3 forças, estou falando. Forças Armadas, né? Marinhas e Aeronáutica. E as forças auxiliares, as polícias militares vão estar nessa também? Essas vão estar agora, vão ter o mesmo tratamento que os demais, né? Aí já vai ser mais complicado um pouco. Mas precisa acontecer, Paulo Sérgio, não é possível. Claro, porque nós temos que mudar o discurso de que eu paguei 35 anos, agora eu vou receber o que eu botei lá. Não existe isso. Não, claro que não. A Previdência Pública, como é no Brasil ou qualquer parte do mundo, ela é uma previdência que chama-se uma solidariedade intergeracional. Uma geração paga para a outra. E convenhamos que, felizmente, as gerações mais novas estão diminuindo, né? E lá no futuro não haverá quem pague para os mais velhos. E acontecer como está acontecendo sem um cálculo atuarial, foi um absurdo isso, né? Não tem nada, é tudo o sabor do caixa do tesouro, convenhamos. A Previdência Pública ela é sempre uma geração paga por outra, né? E nós estamos ficando mais velhos, felizmente, que bom, né? A população está envelhecendo. E outra coisa que tem que ser levada em conta, a expectativa de vida da pessoa ao chegar aos 65 anos. Não é quando ele nasce. Muitos fazem esta conta, né? Estou agora falando da Previdência. Mas o sujeito, quando nasce, vai morrer com 70 anos, então vai ficar só 5 anos aposentado. Não. Os cálculos, as estatísticas mostram que quem chega aos 65 anos, esta conta tem que ser feita, chega aos 65 anos, normalmente vai viver até 87 anos. Então, não é essa conta que tem que ser feita, né? É quanto tempo ele vai ficar recebendo ainda. Alguém precisa pagar por ele. E com a população jovem diminuindo, é claro que vai faltar dinheiro. Em 2036, toda a arrecadação da Receita Federal será, ou do governo federal, vamos falar assim, será canalizada para pagamento da Previdência. Eu era criança, ouvi o meu pai falar assim, olha, o IAPI faz 6 meses que não paga. Vai acontecer a mesma coisa. IAPI naquele tempo antes de mudar, né? Quando enxugaram todo o dinheiro dos institutos para jogar na Constituição de Brasília.
Foi um horror o que se fez. E outras obras também. E outras obras. E depois foi... Obras boas, não há dúvida. Mas não adianta se queixar sobre isso, né, Paulo? Mas não pode tirar da Previdência. Esse dinheiro não está mais aí agora. Nós temos que tratar as previdências como elas estão. estão. Só que nós deixamos, a sociedade deixou acontecer isso. Sem dúvida, concordo. Não, é esse o nosso mal. Presidente, o comércio de Porto Alegre ganhou aí novos shoppings, cresceu. E eu queria que o senhor estabelecesse um paralelo do comércio de rua por comércio de shopping. Qual é a grande diferença entre um e outro? E o senhor acha, traçando já o futuro, para onde vai caminhar o comércio da capital gaúcha e das principais cidades do Rio Grande do Sul, já que Canoas agora ganhou um shopping mais moderno do estado? Não é necessariamente Porto Alegre. Alguns países não permitem shoppings no estilo dos nossos em zona urbana, convivendo com lojas de ruas. É por isso que a gente tem que se deslocar tu vai aos Estados Unidos, tu vai comprar lá, outlet, mas é fora da cidade. Fora da cidade. No Brasil não se observou isso, que os shoppings começaram em São Paulo, com Iguatemi. São Paulo tem uma excelente rede de lojas de rua, muito organizada, Rua Augusta, tradicional, né? E isto, no Shopping Iguatemi, foi um dos primeiros que começou lá, não fez nenhuma, não deu nenhuma repercussão negativa. Mas eu não estou dizendo que o shopping seja negativo. Eu estou dizendo que a convivência com esse shopping na zona urbana é que está deixando, às vezes, um certo desconforto entre o lojista de shopping e o lojista de rua. Nós defendemos o shopping, porque entendemos que quem não quer ir ao shopping não vai. Quem vai ao shopping vai ver lá alguma vantagem. Agora, querer limitar algumas coisas, como a quantidade de salários que o shopping cobra, de locações, isso é a lei do mercado. Quem não vai no shopping. Liberdade, princípio das liberdades. Então eu vejo assim... Paga quem quer. O futuro, não é nem quem pode. Quem quer, que tem gente que pode e não quer pagar. O futuro do comércio será um comércio... será multi-channel, como diz, né? O cara vai estar na internet, vai estar na loja física. Eu ia entrar no multi-channel depois do senhor fazer essa análise do comércio de rua com comércio de... Mas o senhor já pode botar comparar os três. Nós já temos uma plataforma disponível, a FEComércio coloca para os comerciantes uma plataforma que faz com que o comerciante possa, o pequeno comerciante, por R$80 por mês, ele pode ter uma plataforma de venda pela internet. Nós já temos essa disponibilidade. É só querer e nós montamos a loja, administramos a loja e fazemos, porque a gente sabe que nem todos vão vender só pela internet e nem todos vão vender só pela loja física. Esse será o futuro. Assim como os bancos, na questão assim, tem que ter... O Banrisul tem, não estou falando mal do Banrisul agora, né? Sim, claro. Mas apenas, o Banrisul tem a maior capilaridade. Daqui uns anos, quem diz que o cara vai usar o banco fisicamente, vai usar o aplicativo? A tendência é terminar as agências bancárias. Né? No comércio é a mesma coisa, vai ter multi-channel, essa é a tendência que veio para ficar. Mais do que apenas desejar saúde neste Natal, o Cremers trabalha por ela. Foi o que fizemos ao longo de todo o ano de 2018. E é o que faremos sempre, apoiando e promovendo a ética e o profissionalismo na atuação médica. E é assim que fazemos a nossa parte para garantir saúde de qualidade a todos, ajudando você a passar momentos inesquecíveis ao lado de quem é especial em sua vida. Feliz Natal, boas festas e, claro, muita saúde. São os votos do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Você está com dúvida no presente Natal? Passe na Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. Lá você encontra os melhores vinhos e espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio Soares, 203 e da Getúlio Vargas, número 1135. Vinhos do Mundo. Olha, este ano passou voando, não passou? Passou. A gente piscou e já quase Natal. E começam aquelas reflexões. O que eu fiz este ano? Fiquei perto da minha família, dos meus amigos? Dei o melhor para as pessoas que estão perto de mim? Bom, na realidade, a Unicred tem um desejo especial para o Natal de todos vocês. Que a união seja o verdadeiro valor deste final de ano.
Celebrem com quem vocês mais amam e contem com a instituição financeira cooperativa que entende os seus desejos e projetos. Contem com a Unicred. Sabor irresistível, presidente, e qualidade que vão lhe surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, Frigorífico Castro, lá de Pelotas, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Um grande abraço ao meu querido Flávio Castro, lá do Frigorífico Castro. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, o nosso titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense, além da Bienal do Mercosul. Da equipe do Dr. Gilberto, a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Linda, doutora Daniela, né, presidente? Linda mensagem. A mensagem também, né? Também. Tanto a mensagem como a doutora Daniela, que é uma amiga nossa, querida aí, e de uma equipe extraordinária do Dr. Gilberto Schwartzman. Vamos agora ao ponto final, com FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Presidente, o senhor está realizando aquilo que era um sonho da FEComércio, né? A sua sede, que despontou agora, a gente anda naquela freeway e dá de cara com um projeto extraordinário que subiu. Já está em que andar lá, presidente? Está no 9º andar, que é o último andar. É o último andar. Último andar. Tá bonito. Eu acompanhei nas minhas passadas ali, indo lá para Fiergues, né? A volta e meia a gente está lá na Fiergues, acompanhando aquela obra ali. Magnífica. Eu posso dizer que não é uma obra minha, né, Paulo Sérgio? É uma da... Eu não considero a maior obra da minha gestão. Eu considero a obra da minha gestão uma aproximação do empresariado e do sindicato, aproximação das bases e o posicionamento da FEComércio. A obra, sim, ela foi iniciada no meu mandato, ficou 3 anos para conseguir se tirar a licença de operação e está lá, começou em setembro de 2016 e terminará em fevereiro de 2019. A obra física. Rápido, hein? São 30 meses, a obra física. Claro que até o final do ano de 2019 nós estaremos lá na nossa sede. Pô, que maravilha. Que eu entendo muito moderna, já está provocando algumas visitas de escritório de engenharia, Instituto de Engenharia do Brasil lá fora. Enfim, é uma obra, é um projeto ele é um projeto de, como se chama, uma obra verde, um prédio verde, porque tem todos os cuidados com a ecologia. Sustentável. Prédio sustentável. Vai ter depois a energia fotovoltaica lá com placas e tal, não o suficiente para... Mas, enfim, ele é um prédio sustentável e construído com as mais modernas técnicas de... Aproveitamento de água, tudo, enfim. Tudo, é isso aí. Bom, maravilha. E o acesso dele vai ser pela Cis-Brasil? Não pela Sertório? Não, o acesso vai ser pela Fernando Ferrari.
Pela Fernando Ferrari. Ferrari, por enquanto, até que um dia se resolva a questão da pista lateral da Freeway, aí será um acesso direto pela frente. Eu me lembro, pô, quantos anos foi a Fiergs para lá, juntamente com o Ciergs, que era ali na Leonardo Truda, e todo mundo já, lá naquele fim de mundo. É o que nós vamos dizer agora, né? Ninguém mais fala, tudo espetacular, né? Temos uma área hoje já lá de 20 e poucos hectares. É impressionante. Será um pulmão. Será aquilo ali em 10, 15 anos, será tudo urbanizado. E esta área da FEComércio, que na verdade é um condomínio, FEComércio, Sesc, Senac. Sim. E será um pulmão ali para aquela região. Por falar em Sesc e Senac, são dois serviços que a utilidade... Eu, quando via falar naquela época, eu brigava, dava murro de tudo que é jeito, quando se falava na extinção dos S. Nós não podemos, no Brasil, prescindir do que dá certo, do que está bem. E o que nós temos de bom no Brasil são tão poucas coisas, né? E entre elas está o Sistema S, onde se insere fortemente o SESC e o SENAC. O SENAC na formação e o SESC no bem-estar das pessoas. Então, eu sou um defensor... intransigente, como eu acho que o serviço militar é outra coisa que não pode se extinguir. O trabalho que se faz com aqueles meninos, 9 meses no Exército, é extraordinário. Entram lá meninos e saem homens, né? Então, são valores que nós não podemos prescindir. Nós estamos presentes... Por que esses organismos dão tão certo? Essas duas instituições funcionam tão bem. E assim funciona o Senai, funciona o SESI também, o Senar. Sim. Né? Porque são instituições particulares. Embora nós recebamos recursos compulsórios dos empresários, são eles que pagam por isso. E por isso oferecemos ao mercado o curso, as coisas que temos, a preço de custo. Embora às vezes o preço possa parecer mais caro, mas não é preço de custo porque ele é de qualidade. São duas instituições que funcionam como essa empresa, como a iniciativa privada. Nós, empresários, conduzimos essas instituições com a forma como nós conduzimos nosso negócio. Ou seja, se troca o presidente, não troca o corpo funcional. O setor público funcionasse como funcionam os S, tem toda a razão, teríamos um melhor setor público, sem dúvida. Porque nós não temos a estabilidade do emprego, nós não temos a garantia constitucional de indemnissibilidade, irredutibilidade, essas coisas. Nós produzimos um excelente para o SESC, por exemplo, que tem como foco mais que a qualidade de vida, o estado de bem-estar social da sociedade. Quer dizer, hoje tem aí maturidade ativa, tem a cultura no estado é feita pelo SESC. Várias cidades nós temos aí, como Pelotas, em que nós temos o Festival Internacional de Música, em Santa Maria temos o circo, o Festival de Circo, e vários teatros. Nós temos o maior número de teatros espalhados pelo estado, usando um programa chamado Palco Giratório, que vem artistas do Brasil inteiro. E o que movimenta, beneficia o comerciário e beneficia a atividade. Olha os hotéis, quantas parcerias e quantos hotéis tem o SESC disponibilizando para essas pessoas, movimentando com a economia. Né? E Paulo Sérgio, por incrível que pareça, os 3 hotéis que o SESC tem, não é para explorá-los como hotel. É porque nós, no verão, agora começa, que é a temporada de verão. Nós compramos 140 mil diárias de hotel da rede privada. Ou seja, nós compramos, o SESC compra essas diárias, o comerciário se hospeda lá, usa, faz as suas semanas, seus 15 dias de veraneio e vai pagar em 10 vezes para o SESC esse seu veraneio, esse seu verão. Então, os hotéis que nós temos, eles são muito mais para aprendermos o que é hotel e para mostrar para de quem nós compramos o hotel como funciona. E o SENAC, que tem a formação profissional, principalmente técnica, em 41 unidades pelo estado, mais de 2 faculdades, aqui no Rio Grande do Sul, olha só, nós somos o polo de educação à distância de todo o Brasil. Aqui em Porto Alegre, ali na Alberto Bins, funciona a geração de todo o EAD do Brasil para curso técnico. Oh, que maravilha, hein? Aqui em Porto Alegre. E nós geramos polos presenciais, é claro, em todos os estados, né? Mas a parte de tecnologia do EAD
do SENAC, que está aqui em Porto Alegre. Geramos para todo o Brasil. O SENAC tem que dar 2/3, veja só. E quem quer a extinção dos S's quer sempre pegar o dinheiro, mas não quer tirar do empresário o recurso, né? Eu quero dizer assim, as pessoas querem extinguir o S, mas não querem deixar o dinheiro na mão do empresário, querem pegar o dinheiro para uma outra finalidade. O SENAC tem que dar 2/3 da arrecadação compulsória como gratuidade e faz através do menor aprendiz, faz através de cursos de gratuidade. Então, eu entendo que esses 2 S são maravilhosos, eles realmente se justificam. E acho que nós temos que sempre, tenho convicção, aliás, que nós temos que continuamente nos proteger dos ataques que sofremos lá no Congresso Nacional, de querer botar no orçamento da União. Agora, há poucos dias, tinha de novo o senador Ataídes lá, querendo colocar no orçamento da União os recursos do SESC e do SENAC, de todos os S. Aí, claro, nós íamos sofrer contingenciamento, nós não íamos mais poder funcionar como funcionamos hoje, como uma empresa. Recebemos todos os meses aquilo que a gente produz, né? E, felizmente, tiramos, mas estamos sempre lutando contra essas dificuldades, né? Eu fiz uma pergunta aqui, e vou fazer a queima-roupa para o senhor também, fiz para um colega seu, presidente de federação. Bolsonaro ou Lula? Puxa vida. Ele me disse, não me faz essa pergunta, não me bota nessa fria aí. Essa é fria mesmo, Paulo. Nenhum dos dois. Não. Se for para o segundo turno, os dois vão. Convenhamos, né? Não é fácil, presidente. Não é fácil, não. Não é fácil. O Brasil não merece isso. Realmente, como eu disse no começo da nossa conversa, o cenário para o ano que vem é de incerteza. A gente não sabe quem vai ser. Mas espero que o Brasil não perca essa oportunidade de escolher agora um presidente, não só o presidente, governadores, deputados, senadores, com responsabilidade. Vamos limpar o Brasil, aproveitar a oportunidade que temos com o nosso dedo, ir lá fazer essa mudança. Nós estamos procurando de lupa um homem primeiramente honesto para presidir o país, como também para governador do estado, prefeito. Nós agora vamos procurar de lupa essa pessoa, que virou qualidade agora ser honesto, né? Nós temos bons nomes, alguns bons nomes que não querem ser candidatos. Vamos pegar o Caiado, por exemplo, que seria um bom nome. Ele quer ser governador lá do estado dele. Agora, o senhor acha que um nome novo ainda pode surgir até o ano que vem, que está logo ali? Acho que não. Acho que entre os nomes que estão pintando aí, tem alguma possibilidade de crescer nomes que ainda estão hoje nas pesquisas não despontando, né? É claro que acredito que Bolsonaro irá para o segundo turno. Espero que não seja só ele, né, que tenha alguém de um quilate. Tem bons candidatos. Álvaro Dias, por exemplo, é um bom candidato. Geraldo Alckmin, um excelente candidato. Álvaro Dias, bons nomes. Tem bons nomes, né? Agora, infelizmente, a gente tem que dizer, né? Esse nome se transforma em voto. Aí se fala no marqueteiro, né, que o Dória é um dos grandes marqueteiros do Brasil. Ele avançou tanto no marketing, na exposição pessoal, que rapidamente se queimou. Não é o marketing que deve fazer, né? Acredito que as pessoas têm que ter cuidado com isso. E aí entra aquela nossa responsabilidade como empresários, como dirigentes empresariais, de chamar a atenção do eleitor de que ele tem essa responsabilidade, né? Teoricamente, o eleitor deveria votar no seu pior inimigo, contanto que ele, o seu maior inimigo, contanto que ele fosse o melhor governante. Isso é a teoria pura. Mas essa é a verdade, porque se ele for o melhor governante, ele vota secreto mesmo, ninguém está sabendo em quem ele votou. Então, essa é a teoria pura, mas isso é o que a gente deve chamar a atenção de que assim deve ser conduzido o voto. E não pela simpatia da mulher do cara, ou sei lá, porque um dia falou uma coisa ou outra, assim, aquilo que vai ser melhor para o país, melhor para o Estado, melhor para todos nós. Vamos falar um pouquinho no comércio. Os repelentes Vivasalt protegem você e sua família de mosquitos e pernilongos com segurança e eficácia. Conheça os produtos Vivasalt, que está à sua disposição na rede Panvel mais próxima. Qualidade Lifar. E o senhor vai levar aqui o seu Vivasalt. Olha aí. Da Lifar, do nosso amigo Júlio Motim. Você está garantindo seu verão lá em Atlântida com proteção. Vivasalt. Com proteção. Mas que beleza. Tá aí o kit completo. O kit completo. Beleza. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui, nesse
projeto que nós temos todos os anos, que já participou de alguns, que é o projeto Lideranças Gaúchas, o passado, o presente e o futuro do Brasil e do Rio Grande, no seu caso específico, do comércio. E nós temos tantos assuntos, claro que aqui nós falamos en passant em todos eles, né? Precisaríamos muito mais edições do Pampa Debates para falar nisso, mas o programa está sempre à sua disposição, queremos contar outras vezes com o senhor. Vamos marcar aqueles encontros na praia lá? Vamos. Vamos marcar lá que a gente consegue debater bem os assuntos. Agora está o Marum. Marum, eu não sei, eu liguei até para ele sábado. Marum, não vamos se perder lá em Atlântida, né? Porque Marum é gaúcho da Glória aqui, deputado por Mato Grosso. E agora, não, fim de semana eu estou lá. Segunda a sexta em Brasília e fim de semana em Atlântida. Então vamos contar com o Marum lá ainda, com aquele bocão dele que... cheio de dentes. Paulo Sérgio, agradeço imensamente a oportunidade aqui para a Rede Pampa de podermos conversar, expormos as nossas ideias. Com certeza nem todas coincidentes com o que as pessoas pensam, mas essas são as nossas ideias, são aquelas que nós achamos melhores para o empresariado, para o Brasil, para os trabalhadores. É o que nós queremos. Esse país não merece não crescer, não melhorar, não chegar a um futuro melhor do que nós estamos tendo hoje. Acho que nós passamos pela pior privação que a história nos apresentou. Daqui para diante as coisas devem melhorar, sim, isso eu espero. Agradecendo os nossos parceiros, o Cremers, o Unicred, Frigorífico Castro, Instituto Ecológico Kaplan, Lifar, GBUX, Unimed Porto Alegre, Biscoitos Zezé, uma indústria lá de Pelotas espetacular, Banrisul Digital. Já ganhei aqui, muito bom. Já ganhou, né? O Serg Sescop, Celulose Rio Grandense, a nossa Gimo e FCDL do Rio Grande do Sul com Que Comércio. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado ao presidente Luiz Carlos Bon, do nosso sistema FEComércio, que esteve conosco, repito, neste projeto que envolve o final de ano da TV Pampa e do Pampa Debates, que são lideranças gaúchas que avaliam o nosso Estado e o nosso Brasil, como foi feito pelo presidente Bon. Muito obrigado a todos, retornaremos sempre de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.